Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nesse sábado as leituras falam pra gente, né, que nós devemos buscar ouvir com atenção a palavra de Deus para praticá-la em nossa vivência diária. Então, a primeira leitura está em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 35 a 37, depois o versículo 42 a 49. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 35 a 37, depois o versículo 42 a 49. Mas alguém dirá: como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Insensato? Insensato. O que tu semeias não é vivificado, se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeais o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou de outra qualquer semelhante. Assim também a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em corrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão em espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o animal, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual terreno, tais são também os terrenos, e qual o celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Então, nessa primeira leitura, entre os coríntios, era frequente a pergunta a respeito da vida depois da morte. Com que corpo a pessoa ressuscitará? Paulo fundamenta sua resposta recorrendo a Jesus Cristo, o primeiro a ressuscitar dos mortos. Da vitória de Jesus Cristo também nós haveremos de participar. Como isso se dará? Paulo recorre à analogia da semente e diz que é Deus quem dá a cada semente o corpo que lhe corresponde. Da mesma forma, também o nosso corpo haverá de ser incorruptível, glorioso, plenamente transformado pelo poder de Deus. Então, em virtude da fé, nos tornamos semelhantes à imagem do homem celeste. Então, igualmente, depois da nossa vida presente, ressuscitaremos à semelhança do ressuscitado. Então, que nós possamos sempre anunciar isso a todos. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Lucas capítulo 8, versículo 4 a 5. Lucas capítulo 8, versículo 4 a 15, desculpa. Lucas capítulo 8, versículo 4 a 15. E ajuntando-se uma grande multidão, e vindos de todas as cidades ter com ele, Jesus disse por parábola: um semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava, caiu alguma junto do caminho, e foi pisada, e as aves do céu a comeram. E outra caiu sobre a terra, e outra caiu sobre a pedra, e nascida secou-se, pois que não tinha umidade. E outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela os espinhos a sufocaram. E outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto, 100 por 1. Dizendo ele estas coisas, chamava: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é esta? E ele disse: a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. E os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que se não salvem, crendo. E os que estão sobre pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria. Mas como não têm raiz, apenas creem por algum tempo e no tempo da tentação se desviam. E a que caiu entre espinhos, esses são os que ouviram e, indo por diante, são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. E a que caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Então,
São Lucas, no Evangelho, relata a parábola do semeador, proferida por Jesus às multidões. Nela se revela o mistério indizível do ser humano, que reage de diferentes modos à palavra semeada. Apesar da vitalidade da semente, os resultados diferem segundo os ouvintes. Deus respeita a liberdade de cada pessoa e a ninguém impõe sua vontade, apenas propõe a palavra. Caso não seja acolhida, torna-se infértil. Porém, se acolhida, frutifica segundo o modo de correspondência de cada ouvinte. Então, que nós realmente possamos sempre, cada vez mais, acolher a palavra de Deus sempre no nosso coração, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui domingo, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.